Zoom. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Estamos aqui no podcast Saúde Taos, hashtag Originais94FM. Eu sou o Manzano e este é meu querido Felipe Alavassi, parceiro de podcast. Muito bom, mais um. Sétimo episódio da primeira temporada Descomplicador do Saúde Taos. Rapaz. Onde a gente busca falar sobre as dores do dia a dia. Puxa E vida. nada melhor do que um tatuador para falar sobre dor. E não simplesmente um tatuador. É quem? Não é é- quem? é Quem que é? Quem? Paulo Bueno! Aê! Salve de palmas, Paulo Bueno. Temos uma tradição aqui dentro do Saúde Taos, que é a famosa ola, né? Nossa, virou tradição agora? Nossa saudação, virou tradição. Ah, Nossa é? Então tá bom, saudação. então. Convido você para fazer uma ola. 3, 2, 1, vai! Uou! Aê! Simbora! Bora! Meu caro Paulo Bueno, seja bem-vindo, por favor. Ninguém melhor que você para fazer a sua apresentação profissional, meu querido. Primeiramente, agradecer o convite, né, de participar. Estou muito feliz e um pouco nervoso. Normal, faz parte do processo. Bom, eu sou tatuador há 21 anos, né? Eu sempre trabalhei com arte, na verdade, desde criança, né? Eu gostei de desenhar. Na verdade, dentro da minha casa, meu pai sempre proporcionou um ambiente para estimular a gente a desenhar, né? Então, muitas vezes ele chegava cansado do trabalho, em vez de jogar bola, ele pegava um caderno, papel e a gente sentava no chão e desenhava junto com ele. Só que ele não sabia desenhar. Mas nessa, todo mundo em casa gostou de desenho. O meu irmão mais velho, eu, o mais novo que eu, e a minha irmã mais nova também tem um traço legal e gosta de desenhar, né? E aí, em 99, a gente mudou para Bauru. Eu trabalhava com pintura de fachada de loja, desenhar em parede, essas coisas, né? Cartazes. E aí o meu irmão, em 99, ele prestou um concurso para Polícia Militar, ele entrou, né, na polícia. E aí eu fiquei sozinho, que a gente trabalhava juntos, né? E aí foi nessa que eu descobri a tatu. Eu fui visitar um amigo num estúdio que ele tinha montado recentemente, né? E aí eu fui lá cumprimentá-lo e trocar umas ideias com ele. Quando eu vi ele tatuando foi onde eu me apaixonei pela tatu, sabe? Falei, nossa, que legal. Eu acho que eu consigo fazer isso, né? Se eu estudar, se eu correr atrás. E é isso que eu quero pra minha vida. Então, foi ali que tudo começou. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19, Era novinho de tudo. eu era novo. É. Aí, inclusive ontem eu completei 40 anos, então Oh, sensacional, cara. Parabéns. Obrigado. Nossa, e casou, foi uma coincidência, digamos assim, né? Foi. Inclusive, que coisa. Eu Quarentou. quarentou. Seja bem-vindo ao Zenta. Só vai sair agora no... Se aguenta. Se aguenta. Só vai sair do Enta lá nos 99, né? Aí vem o 100, que a gente pode chegar até 120 por aí, né? Pode. Ô, Manza, Diga. eu acho que muitas pessoas que vão ver o release, ver a propaganda desse episódio vai se perguntar, poxa, mas por que um tatuador vai bater papo num podcast de saúde e tal? Oh, maquininha. Não só Não isso. só isso, eu acho. Arte. Eu acho que assim, foi o que a gente estava conversando antes, um papo bem legal, né? E surgiu o assunto das histórias, né? De por que tatuar. Né? Eu acho que a gente pode ser a primeira pergunta, assim, pra ele, né? Fica à vontade. Der liberdade. Mas que é? Por que as pessoas procuram você pra tatuar? São coisas simples. Ah, quero desenhar meu corpo inteiro. Ah, não, eu quero fazer isso porque aconteceu isso. Tem uma história. Não, isso significa muito pra mim. Se você puder dividir um pouquinho com a gente algumas histórias ou alguma história que você acha bem interessante do porquê que as pessoas procuram você pra tatuar. Então, são vários os motivos, né? Ou para marcar uma passagem, um acontecimento na vida dela que marcou, alguma coisa assim.
uma superação de alguma coisa, né? De uma dificuldade. Homenagear alguém da família, um pai, uma mãe, um filho, isso é recorrente, né? Mas é muito disso, eu acho. E essa parte da... Na verdade, o cliente às vezes chega com uma ideia, né? E eu tento chegar nesse ponto, saber o motivo que ele quer fazer aquilo ali. Traduzir, digamos. Isso. Para ver se aquilo tem um significado para ela, né? Para futuramente essa tatu não trazer nenhum problema, nenhum sentimento ruim, assim, vamos dizer. Às vezes tem aquela tatu momentânea, né, de uma dor que você está passando, de repente não é o melhor momento para fazer. Isso já aconteceu algumas vezes, fazer uma homenagem para um ente querido que faleceu, e de repente você está vivendo um momento de luto ali, né? Então você vai eternizar aquele momento. Então eu acho que é importante esperar um tempo, né, as coisas se acalmarem para você ter um sentimento bom com aquela tatu, entendeu? Como uma homenagem boa mesmo, assim. Nossa, e desculpa, mas faz todo sentido. Porque quando eu pensei, fazer, poxa vida, tô com 46 anos de idade, eu quero fazer uma tatuagem. Aí aquela coisa do pai, da mãe, não, vai fazer, ninguém faz, não sei o que, etc. Eu falei, pô, eu quero, eu vou. Aí entre os nomes, poxa vida, seu nome foi citado várias vezes. Né? Eu não vou falar a figura, que é uma surpresa também até para mim. Mas eu quando falei com o Paulo, eu disse para ele, olha, eu quero essa figura aqui com um tom mais agressivo. Um jeito mais agressivo, mais... E agora, com o passar do tempo, falei, não tão agressivo. Vai suave, né? Vai suave. Que interessante, cara. Diga uma coisa, sem querer... Mas você fala a hora que você quiser, pelo amor de Deus. Fica à vontade, Felipe. Me corta aí que eu falo pra caramba. Alguma tatuagem... Aquelas histórias, por exemplo, de tatuar nome de pessoas, nome da família ou alguma coisa... Nome da ex. Não! Por aí. Como é que Já pagou muito nome de ex? Já. Antigamente eu trabalhava com cobertura também, né? Hoje em dia eu não faço mais, mas já. Então, quando era esses casos de uma homenagem para esposa ou para namorada ou namorado, né, vice-versa, eu sempre trocava uma ideia, explicava os possíveis acontecimentos que podia ser ruim depois, né? Para tirar uma tatu não é tão simples, nem cobrir nem remover, não é tão simples, né? Então eu deixava bem ciente desse risco. E tem algumas histórias que aconteceram que... Pode contar. Pode abrir. Não precisa falar o nome da pessoa. Sempre é o João e a Maria. Pode ser Maria João, Maria Maria, João João. Pode ser também. Sem problema. Eu sempre deixei bem claro, assim, nessa situação, né, que às vezes a gente acha que aquela relação vai ser eterna, né? A gente, quando resolve fazer uma tatu dessa, geralmente a gente tá ciente, tá acreditando, crente nisso, né? Que vai ser eterno, que é a sua cara metade. E a gente não sabe do futuro, né? Pode acontecer N coisas e mudar esse pensamento, né? E já tinha tido vários casos desse de terminar o relacionamento, ter que cobrir e tal, então eu comecei a tomar um cuidado maior com isso, sabe? Aí chegou uma senhora e ela queria fazer uma tatu em homenagem pro marido, o nome dele, para comemorar 30 anos de casado. E aí eu sentei com ela, conversei, expliquei o que poderia acontecer, né? Que seria ruim se não desse certo e tal. Ela entendeu, mas ela assumiu o risco e quis fazer. Entendeu? Rapaz. Hoje em dia eu não faço, mas nessa época eu ainda fazia. Aí eu fiz a tatu, demorou cerca de 1 ano mais ou menos. Ela bateu na minha porta lá, quando ela entrou, eu olhei e falei, vixe, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, aconteceu alguma coisa. E aí ela desabafou, ela
ela teve um problema sério, né? Ela descobriu que esse marido que ela colocava a mão no fogo por ele, né? O cara tinha traído ela e engravidado uma prostituta. Eita, Verdade. paz Nossa, do rapaz. céu. Vou até beber uma água. Pesado. Vou até Que beber uma água. coisa. Pesado. A história foi ficando pesada. Ele traiu, ele engravidou. Não, E não satisfeito, ela chegou, né, pra baixo, teve uma depressão, ela falou que quase morreu, teve uns problemas sérios de saúde. E ela tava meio que tentando se reerguer ali e resolveu apagar a tatu pra recomeçar, né? E enquanto eu tava conversando com ela, o ex, né, o ex-marido, porque daí ela não quis ficar mais com o cara, ligando pra ela e falando pra ela não tirar a tatu, não apagar o nome dele, não apagar ainda, ele queria. Cara de pau. É, cara do céu. Aí que tá a coisa. Tem essa história que a gente aprende também. Quando a gente coloca a nossa felicidade nas mãos da outra pessoa, né, coloca toda uma vida, uma expectativa, cara, e assim, e a nossa cultura de disso. relacionamento é de que seja eterno, bom, não é que seja vai ser eterno, vai ser, vai levando naquela coisa da onda da paixão, tudo tal. E aí, como é que você fez? Bom, 30 anos, você fez a tatuagem 30 dos anos. 30? Ou... não, elaborei um floral. Um floral eu fiz no freehand aí, né? Caso de cobertura, o freehand é uma opção legal, assim, que você pode criar o desenho a partir daquele que já existe, entendeu? Rapaz... Então eu peguei as formas da tatu que ela tinha, né? Que eu fiz, que era o nome dele, uma frase, uma dedicatória, assim. Nossa. Aí a partir dali eu criei um desenho, um ramo de lótus, umas flores assim, e cobriu legal, ficou. Flor de lótus é bonito. Se colocasse 30, poderia colocar um 0, 300 e um Ahu. Ali, Ahu! E coloca o Leônidas ali, né? Seria, enfim, eu não seria um bom tatuador, com certeza não. Com certeza, eu não sei nem desenhar. Eu não sei desenhar uma pera. Putz, grilo. Eu vou desenhar uma pera, parece uma banana. Aí eu pinto de verde e aí as pessoas... Desenha um galinho e uma uma casinha, pera. não consigo Galo, desenhar pera. uma casinha. Não tenho coordenação, não tenho imaginação. Eu não consigo, se você colocar qualquer objeto aqui no meu lado e falar replica, eu não replico. Sai totalmente distorcido, totalmente... Não sei o que eu falta na minha cabeça. Pega o celular e tu, tira uma fotinha. Neurônio. Mas parece simples assim, mas não é. Não é. É muito talento, cara. É assim... você pega os meninos que fazem freehand, você fala, pô, como que você tá imaginando esse negócio? É, Como que você pensa? Aí você pega ele que trabalha com realismo, né? Hoje você tá mais trabalhando com realismo, né? isso. É impressionante, cara. É impressionante. As sombras que vocês Sim. fazem é fora de série. E o seu traço é sensacional. Foi isso que me chamou muito a atenção. E não só o traço, mas o esquema da conversa. Sentar, Sim. conversar, desabafar, falar o que você está pensando. Até talvez, como você estava falando aqui, é uma espécie de psicólogo. Sim, é. E essa conversa ajuda eu a entender mais da personalidade, né, do cliente, entender um pouco mais profundo assim, para conseguir captar maior informação assim sobre a pessoa e conseguir colocar no trabalho final, né, para representar melhor para essa pessoa. Então, Eu acho que cabeça de artista trabalha em outra sintonia, né? Trabalha. Eu acredito que sim. Eu acho que é assim. Porque eles possuem a sensibilidade, né? Olha o que ele falou. Eu tento captar a personalidade da pessoa através de uma conversa para tentar colocar a personalidade da pessoa no desenho. E um desenho no corpo, É, né? Da pessoa. Né? Cara, me diga uma coisa. O processo de tatuagem no passado, por exemplo, década de 80, década de 90, para agora, a questão da... Vamos falar da questão da dor, por exemplo. Da dor, da sensibilidade ali. O que dá mais medo na pessoa, muitas vezes? É fazer o desenho, é fazer a tatuagem ali? O que mais deixa a pessoa assustada, assim, de repente? eu acho que a dor é um obstáculo, né, para algumas pessoas. Principalmente quando é a primeira tatu, né? Que ela não tem nenhuma experiência. E a dor da tatuagem
é engraçado que ela é difícil você explicar como ela é. Ela é uma dor diferente de qualquer tipo de dor. É só a dor da tatuagem, é diferente. Então, isso é difícil. Então, muitas pessoas têm um bloqueio para tatuar por conta desse receio, desse medo da dor. Então, mas assim, eu acho que quando a pessoa está muito decidida, né? Geralmente pensou bastante antes de resolver fazer aquele trabalho. Então, eu acho que a dor ele deixa meio que em segundo plano. Dá menos trabalho para você. Isso, exatamente. Então, isso... E ainda mais no estilo que eu trabalho, geralmente são sessões longas, né? De 6 a 8, 10 horas de duração às vezes. Então eu também tenho que trabalhar meio que como um coach, sabe? Não, vamos lá, você aguenta sim, você tá sendo forte, vamos lá, porque tal. piora fazer mais sessões, né? Fica mais inflamado. Então eu prefiro fazer o menor número de sessões, né, em sessões mais longas, até para ver o trabalho sendo construído ali, né? Então é mais ou menos isso. Eu não senti dor assim quando eu fiz. Nas costas é muito suave. Você deita, eu deitei, teve uma hora que eu pensei que eu tava dormindo, que eu meio que apaguei ele. Tem uma barra aí de musculatura, você pega, quantos quilos sente lá, vai cacetada? Mas, Jesus! Mas aqui no pulso, aqui na mão, a hora que chegou aqui no cantinho aqui... Esse nervo que tem que aí, né? Isso? É tenso. Que isso? Eu não senti dor a sessão inteira, eu fiquei trocando ideia com o Thiago lá e tal, bate-papo, ele pôs ali, eu falei, pô, louco! Ele, calma que aí vai doer. Eu falei, nossa, tô sentindo. Aí deu uma baixada, assim, concentrei. Aí ficou uns 10 minutos ali, eu sofrendo. Ali foi. Que coisa, cara. E como você perguntou, Mans, a respeito da evolução, né? Desse processo da evolução da tatu. Tanto de material, né? Que hoje tem a tecnologia aí, teve uma mudança gigantesca, assim, na qualidade dos materiais de tecnologia e também na informação, né? Curso, internet. Na época que eu comecei, eu tinha que pegar a revista de tatu, eu não tinha internet, eu tinha que pegar as revistas de tatu, procurar os anúncios de loja, ligar lá, só tinha em São Paulo e o pessoal mandava o material. E você nem conhecia o material? Não sabia a diferença de um de outro, qualidade, não sabia nada. Tive que aprender a soldar as agulhas, né? Então eu peguei todo esse processo da tatu quando era mais artesanal. Mais underground. Isso, a gente tinha que soldar agulha por agulha ali na configuração que... você vê que evoluiu o desenho, né? Sim. Não se fazia desenhos como se faz hoje, né? O realismo não surgiu há muito tempo atrás, talvez, não sei, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Você vê que o realismo vem mais perto aqui, né? De uns 10 anos pra cá, de uns 15, não sei, de uns 10 anos pra cá. Mas percebe-se que os desenhos estão muito mais elaborados do que antigamente. Sim. Realmente, o realismo, na verdade, ele tomou força de uns 10 anos pra cá. Já existia alguns tatuadores que faziam realismo, mas eram poucos e não era nesse nível que é hoje, né? É lindo os desenhos. Então tem muitas técnicas e o pessoal está evoluindo muito, estudando um monte de técnicas, né? Materiais diferentes, experimentando, né? Várias formas de chegar num resultado melhor, assim. Você utiliza um aplicativo, inclusive, para fazer a imagem de como vai ficar, de repente, né? Sim. O molde, tudo tal, certinho. É uma coisa fantástica isso, cara. Eu sou meio tiozão das cavernas, né? Então, pra mim, começar a mexer com essa tecnologia foi meio difícil, assim. Tinha uma barreira. Mas eu aproveitei o tempo da pandemia, né, da quarentena. Tivemos que ficar um tempo parado. E aí eu peguei o tablet lá, falei, não, tem que aprender a mexer nesse trem. Aí eu comecei a experimentar ali, né, e pegar a manha. Nossa. Mas é legal, porque você consegue apresentar um projeto para o cliente e ele já consegue visualizar, né? Como vai ficar. No corpo, como vai ficar, como eu estou imaginando encaixar, né? Então já dá uma outra visão para ele, assim. Eu acho bem legal. Rapaz, moleque. Cara, o que a gente vê, assim,
é que as pessoas elas procuram a tatu por um grande motivo também, algumas vezes, né? Como que você se sente ali tatuando algo tão importante da vida da pessoa? Porque, cara, você tá tatuando o corpo da pessoa. Você não tá pintando uma parede. Você pintou uma parede, você passa uma tinta branca ali e pinta, faz o que você quiser de novo, né? Mas você tá tatuando o corpo da pessoa. Eu acho isso muito louco. Eu acho que é muito profundo. Eu acho que o nego vai pensar, você tá batendo biela. Mas não é. É muito profundo isso. Fiz terapia. Fiz terapia não é nada. Cara, você tá tatuando, assim, né? Então, como que você se sente, assim, a hora que a pessoa fala, não, eu quero tatu por causa disso e tal. Como que é essa relação sua com esses sentimentos, assim, tanto da pessoa quanto o seu, assim, que envolve? O sentimento é muito bom, assim, né? Mas realmente é uma responsabilidade enorme, né? Então, quando a pessoa me procura para fazer um trabalho assim com um significado maior para ele, né? Emocional, sentimental, alguma coisa assim, eu me sinto muito feliz, mas a pressão é maior, né? Mas aí eu vou estudar mais aquilo, sabe? E vou tentar, como que eu posso falar? Vou tentar, quando a pessoa cria uma expectativa, vou tentar Cumprir as cumprir a expectativas, né? expectativa, né? E a maior satisfação é quando o cliente fala, meu, você conseguiu fazer mais do que eu esperava, eu estou muito satisfeito. Então, no final, ouvir isso para mim não tem preço, né? Isso é o É, que, é o valor, né? é o valor. É o valor. Exatamente. A realização de um sonho de uma pessoa, ou Isso. de momentos. Cara, é fantástico isso. Eu acho interessante pra caramba. Eu lembro quando era criança, cara, pequenininho, mais do que hoje. Eu pegava aquelas figurinhas de ping-pong, mas, cara, E colocava, né? nossa, lotava o braço. Mas sempre existiu, se bem que hoje menos Hoje resistência. bem menos. Com certeza. Mas a geração, digamos assim, Até 20 anos, até uns 15 até anos os atrás, 15, mais ou menos, bem pesado, bem chato. quando que mudou essa questão como é que se diz? Do preconceito. Poxa, perfeito. Preconceito. Eu acho que foi mudando aos poucos, que não teve assim, sabe, um ponto ali, dali pra cá, eu acho que foi aos poucos assim, mas várias coisas contribuíram pra isso, né? Artistas aparecendo com tatu, jogador de futebol, e aí atingir um público maior, né? E ver que o cara tem tatu e não é bandido, não é marginal, porque essa é a mentalidade que Isso aí. o pessoal mais antigo tinha, né? Então foi uma mudança assim. A própria polícia militar, antigamente tinha É restrição de local, né? Não poderia aparecer na camiseta, no short e tal. E aí, quando a pessoa era reprovada no concurso da PM, eles começaram a processar o governo, né? Por preconceito mesmo, porque a tatu não é motivo para reprovar uma pessoa. Então agora eles abriram e estão podendo tatuar até lugar visível, assim. Lógico que tem Cara. pessoal mais antigo que não é bem visto, né? Eles não gostam, mas isso é uma mudança assim muito grande, eu acho, sabe? Quer ver uma coisa dentro da profissão? Bom, além de locutor radialista, eu sou mestre de cerimônias, apresento eventos, se bem que agora também está tudo fechadinho, não tem muito evento para apresentar. Mas a gente está trabalhando na área online, etc e tal, gravando alguns falas, gravo vídeos institucionais, mas assim, quando agora, antes da pandemia, eu estava trabalhando como mestre de cerimônias, uma das exigências era você, pelo menos aqui, não está tatuado. Isso já aconteceu várias vezes. Você tem tatuagem? Se tiver, bota uma camisa, puxa aqui, tal, tal, tal. Olha que interessante isso. E isso foi uma das coisas que também atrasou, né, o processo de fazer um símbolo, digamos assim. Sim. Eu me segurei também para fazer por causa da profissão. Uhum. Né? Eu trabalho faz 16 anos que eu atendo. Então é muito tempo. Né? Então essa época não era tão interessante fazer tatuagem como é hoje. Sim. Hoje é legal fazer tatuagem, hoje é interessante, hoje você é o cara que você faz tatuagem. Tal. Molecada, é isso. Hoje em dia é mais difícil você achar alguém que não tenha nenhuma do Isso. que. Alguém que tem, assim.
né? Muito comum. É muito comum. E assim, quando eu falo isso para os fisioterapeutas, né? E tem algumas profissões que possuem uma hipocrisia social, né? Que você precisa manter uma fachada para que você tenha uma diminuição da perda de econômica, vamos pensar assim, né? Então eu falo para os fisioterapeutas, olha, toma cuidado com sua rede social, né? Não fica postando o tempo inteiro você só bebendo, né? Cuidado com o seu dia a dia, porque você pode ir numa balada, beber muito, brigar na balada, e o sobrinho daquela senhora que está atendendo está na balada. Não vai pegar legal. Mas acontece? Acontece. E esse era o meu pensamento lá, 16 anos atrás, sobre a tatuagem, né? Falar, pô, acho que eu vou perder paciente por causa da tatuagem. Então, nesse momento da minha vida, eu não quero perder paciente porque eu quero fazer tatuagem. Naquele momento da minha vida. Foi uma escolha minha, né? E se ia perder? Com certeza ia perder. O paciente ia olhar, não ia dar confiança e não ia. Até hoje pode acontecer isso. Mas hoje eu escolhi fazer a tatuagem. Aí quem quiser ser atendido por mim, vai ser atendido por mim com tatuagem, né? Então, então é questão de escolha. Então, assim, eu preferi primeiro criar uma segurança minha, não uma segurança da sociedade, isso era algo meu. No momento que eu criei essa segurança, eu falei, não, agora é tranquilo, porque eu sou professor também, né? Eu falei, não, então agora é tranquilo. Agora quem quiser que eu dê aula, eu dou aula com tatuagem. Quem quiser que eu atendo com tatuagem e pronto, acabou. E vou fechar o braço, vou fechar tudo. Faz parte do seu eu. Minha mãe sempre foi contra, né, Paulo? Minha mãe sempre foi contra, né? Minha também. Aí, meu pai. Aí quando eu fiz das costas, né? Eu tinha voltado a morar lá com eles um período da minha vida. Aí na hora do almoço cheguei em casa, tinha feito tatuagem à noite, né? Num dia à noite. Aí cheguei em casa, eles já estavam dormindo, fui pro meu quarto, deitei de boa e tal. Acordei, fui trabalhar, cheguei na hora do almoço, tomei um banho. Falei, mãe, fala filho. Falei, vem cá, preciso de uma ajuda sua. Ela chegou e falou, o que foi? Falei, mãe, preciso que você passe uma pomada nas minhas costas, você me ajuda, por favor? Ela, ajuda, filho, ajuda. Surpresa. Eu dei a pomada pra ela, virei as costas assim. Foi uns 10 segundos de silêncio, que cria aquela energia, né? Gera uma energia. É um vácuo. É um vácuo. O som nem se espalha. Ela passou a pomada em silêncio, acabou a pomada, deu a pomada na minha mão em silêncio e saiu andando em silêncio. Acabou. Aí eu cheguei na cozinha pra almoçar, eu comendo quieta, ela sentou. Ela, por quê? Eu falei, por que o quê? Oh, meu pai. Tô entendendo. Por que você fez isso nas suas costas? Eu falei, mãe, porque eu quero fazer. Tá feio, não quero que você faça mais. Tá bom, mas não vou fazer mais não. Acabou o papo. Tadinha. Tadinha, Dona Beth. Dona Beth, cheio de paradigmas. Nossa, muito doida. É cultural. É normal. É cultural. Mas se a gente for pensar bem, existe essa tradição também aqui no próprio Brasil. Os índios já faziam as pinturas, eles já se tatuavam, já utilizavam técnicas também de pintura. E os índios, haviam tribos que faziam a tatuagem de pintura simplesmente, né? E também aqueles que, através das marcas da cicatriz, junto com algumas tinturas. Sim. Tem aqueles grafismos indígenas, né, que o pessoal pinta para fazer um ritual, uma dança, ou para ir para batalha, né? Tem alguns significados legais. Eu gosto muito dessa cultura indígena. Eu também sou descendente indígena. Minha avó tem descendência, então eu acho que eu carrego muito isso comigo. Rapaz, tem até uma índia tatuada aqui, ó. Que sensacional! Então, isso daí, na verdade, a tatu é uma arte que ninguém consegue nem falar onde começou e como começou. Se foi num lugar e espalhou pelo mundo, ou se acontecia em algumas culturas ao mesmo tempo, né? Então, o pessoal fazia para marcar a hierarquia dentro do grupo, com várias funções, na verdade, né? Puxa, inclusive tem múmias tatuadas, né, que descobriram. Então é um negócio milenar.
Só que realmente no Brasil, no começo, né, quando a tatu chegou no Brasil, era muito marginalizado, né? Então era pessoal músicos que trabalhavam à noite, que já não eram bem vistos, né? Nossa cultura é assim, né? E marinheiro, tanto que Os marinheiros, né? Marinheiro, músico e prostitutas, né? Pessoal que trabalhava na noite, assim, era o pessoal que mais tatuava nesse começo. Exatamente. O Popeye tinha... Depois... Popeye tinha. E o Popeye fumava ainda, um desenho infantil, fumava um charutão, né? Ele tinha um bração aqui. Isso fez você fumar? Não. Isso fez você fazer tatuagem? Não. Eu queria experimentar espinafre, na verdade. Aí, tá vendo? Te influenciou de forma boa. Até o dia que eu pensava que se eu tomasse comesse um espinafre, eu ia sair forte. Enfim. Aí a mãe me levou, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, e falou, aqui fomos à feira. Ela falou, isso aqui que é espinafre. Eu falei, poxa vida, eu vou experimentar espinafre. Aí, beleza. Pegou um pedacinho, ela falou lá, deu pra mim. Nossa senhora, pai do céu. Coisa ruim. Nossa, era punk. Nem pra colocar um salzinho, um limãozinho, mas foi lá. Ali, eu acho que foi. Fiquei meio desiludido. Aí começou a olhar pro braço, ver se cresceu. Não crescia nada. Cresceu nada. Falei, rapaz do céu, mas que coisa. Quantas tatuagens você tem, Paulo? Eu tenho 6. Pouquinho, né? Eu tenho poucas. Mas eu tô pensando nos projetos maiores pra fazer, mas ainda não tive coragem. Eu tenho medo da dor. Cara, que coisa incrível. Ele tá jogando contra ele. Mas diga uma coisa. Cara, que fantástico isso, saber disso. O tatuador, ele se auto-tatua ou ele procura um outro tatuador? Como que... Então, na verdade, as duas coisas. Eu já fiz uma tatu na minha coxa e uma aqui no ombro e no peito, assim. Só que aqui foi um desafio, uma loucura que eu fiz, né? Eu fui na frente do espelho e comecei a tatuar. Então eu fazia um movimento que eu precisava, chegava perto e encostava. Então tem um trabalho inacabado aqui que eu pretendo mexer futuramente. Aí eu vou procurar alguém pra finalizar. Exatamente. Tipo enfermeiro, com medo de tomar injeção. Ou de tomar vacina. Tô entendendo. Nesse momento que a gente passa de pandemia, a galera que trabalha na saúde com medo de tomar vacina, com medo de tomar uma injeção. E aplica nas pessoas, putz. De modo tranquilo. Tá com medo de fazer tatuagem. Velho, jogou nos 40. Na verdade, não é nem medo, é que eu sei que dói, né? Tem que se preparar, tem que estar disposto a... Tem que querer muito. Exatamente. Tem que querer muito. Exatamente. Foi isso que ele falou pra mim. Ele falou, pensa, vai esfoliando aí, usa um... Como é que foi a dica que você passou de esfoliamento? É uma preparação para melhorar a qualidade da pele, né? Para receber a aplicação do pigmento. Que é uma esfoliação na região a ser tatuada. Uma vez por semana a gente passa esse procedimento. E hidratante todo dia, umas 2 vezes por dia. Então a esfoliação ela remove as células mortas de pele e resíduo, né? Então dá uma renovada na pele. É bem legal, isso daí dá uma diferença incrível, assim, na hora de tatuar. Resultado. E outra, melhora muito a questão da dor. O cliente sente muito menos, com a pele bem hidratada, renovada, não tem aquela resistência da pele seca, entendeu? Então a dor é muito menor nesse caso. Recomendo o esfoliante da Dove. Aliás, Dove, fica à vontade se quiser patrocinar. Comprei um Dove assim, esfoliante 65 desse reais. tamanho. Rapaz do céu, não paguei 65. Também não, paguei mais em conta. Aí eu fico pesquisando o precinho lá, deu uns 20 e alguma coisa, 22 por aí, né? Aí já aproveitei também o cartãozinho do mês, para fazer a minha compra do mês. O cartãozinho do... Aliás, confiança, que a gente também tem muita amizade. Se quiser patrocinar, não precisa nem dar dinheiro, você pode servir comida para nós. Boa! É verdade, né? Mas uma comidinha na hora que a gente estiver batendo papo com o pessoal, né? Um restaurante que quiser, até mesmo... McDonald's? Pode ser.
Pode ser aí McDonald's, depende pode da ser preferência. McDonald's. Aí assim, como chama esses negócios de bebida, assim, que vende bebida? Como que é? Nossa, rapaz. Ah, a gente chama de disque, né? O disque, o disque pronto, ó. Uma bebidinha aqui, um vinhozinho, uma cervejinha, né? Seria bom, né? Até porque, mas, aí eu... Até gaguejou. Me deu um nó na cabeça Até agora. gaguejou. Eu tava falando do confiança, que tem tudo a ver, né? Tem Para tudo a você ver. poder fazer uma tatuagem, você tem que ter uma confiança. Não só para você fazer, mas para você realizar. Que quem faz é você, né? Escolher, né, o Isso. profissional, né? Tem que ter essa confiança aí. Olha aí, gente, tá vendo? Olha que beleza. Então fala no seu Encaixa Instagram tudo. pro pessoal aí. Ah, o meu Instagram é @paulobuenotatu. Quem puder seguir lá, acompanhar os trabalhos, eu vou ficar bem feliz. Dá Segue uma lá, força. galera, muito bom. Paulo, Vai lá. o Descomplicador trouxe vários profissionais aqui de áreas bem diferentes. Né? Certo. A gente trouxe 2 psicólogos, 2 psicólogas, Maria Lúcia Bien A Luzinha, a Luciana. e a Luciana. Né? E ontem nós trouxemos 2 atletas. E trouxemos um médico, trouxemos um paciente. E de todos, um assunto muito em comum é psicologia. Né? E aí a gente está falando aqui de tatuagem, a todo momento bate na tecla psicologia. Que eu fico conversando com os meus clientes, tem que ter muita confiança para escolher o seu desenho. Né? Qual que é a importância da tatuagem ou desse processo que é escolher a tatuagem, escolher tatuador, fazer a tatuagem? Qual que é a importância desse processo na vida das pessoas? Você acredita que você ajuda as pessoas nesse processo? Eu acredito. A partir do momento que eu sou procurado, né? O pessoal, de repente, por indicação pessoal de alguém que já tatuou comigo, ou pelas redes sociais, quando a pessoa me procura, aí eu faço uma série de perguntas para entender a ideia, né? Mas eu gosto muito de fazer até para orçamento, fazer um atendimento presencial. Então eu acho que isso já faz uma diferença, sabe? Para eu conseguir captar o sentimento da pessoa e a ideia, o que a pessoa está esperando dessa tatu para ela, entendeu? Então eu acho que esse contato pessoal já consigo atingir mais a expectativa dela a partir desse contato, entendeu? E também, com certeza, assim, eu tento proporcionar para esse cliente a tatu, trazer a tatu como uma experiência bacana para a vida dela, entendeu? Por isso que na maioria dos casos a dor fica em segundo plano, entendeu? Então geralmente eu atendo um cliente por dia, então aquele dia eu vou ter toda a minha atenção voltada para esse cliente, entendeu? Ter essa conversa. É que eu tô um pouco tímido, mas eu gosto de fazer umas brincadeiras, descontrair, né? Às vezes a pessoa chega tensa lá e tal. E principalmente quando eu não conheço, né? As pessoas que já me conhecem, que estão retornando, eles já sabem como eu sou. Mas eu tento proporcionar uma experiência legal. E principalmente conseguir atingir esse objetivo, essa expectativa, né? Que a pessoa já depositou em mim, essa confiança. Então, para mim... E aí eu tento sempre... Essa como eu trabalho, uma mentalidade minha. Eu tento sempre fazer o melhor, entendeu? Então me superar a cada trabalho. Na verdade, o meu maior concorrente sou eu mesmo. Então eu tento me superar. Então, às vezes o cliente fala, não, tá perfeito, tô indo embora. Não, tá uma porcaria, senta aqui, vem cá, volta, só um detalhezinho. Então... Não tá bom, não. Cara, que fantástico isso. Eu acho sensacional essa questão de você... E você acaba fazendo parte da vida da pessoa. Sim, né? E tem até famílias inteiras que vêm tatuar comigo, entendeu? Já tatuei o pai, a mãe, o tio, os sobrinhos. Então que vira uma tradição dentro da família fazer uma tatu comigo.
Então eu fico muito feliz com isso, é muito gratificante, assim. Percebi que você tem um piercing. Eu tenho. Nossa, eu sempre Tenho quis ter aqui. também um piercing na sobrancelha. Você coloca piercing também ou não? não? Não combina com você. Ah, por quê? Não. Eu tenho um irmão que usa brinco. Não. A gente, pô, eu quero colocar um piercing aqui, ou na orelha. Mas por quê, velho? Aí, ó. Olha aí. Você está interferindo no meu eu. Mas isso não é preconceito. Olha pra ele, ó. quê? Você olha pra ele e fala, porra, da hora. Barba, pá, piercing e tal. Ué, Aí olha pra você é... Não põe piercing, faz tatu. vou Tá bom fazer já. uma tatu. Tá piercing não enlouquece, não bate biela. Calma. É meu irmão mais Não, velho. pode fazer, legal. Mas calma, faz a tatu primeiro. Olha, vê se você vai olhar no espelho, você vai falar assim, gostei. Aí você vai querer fazer um monte. Mas calma. Você sabe o que meu irmão fazia? Meu irmão do meio. Meu irmão mais velho, ele tem já essa... aliás, por conta da tradição da família, de ter toda essa mistura, essa miscigenação, né? Italiano com indígena, com brasileiro de verdade, né? Espanholada, tudo tal, mas o meu irmão é interessante. Nós somos extremamente parecidos. Mas eu tenho a pele mais clara e meu irmão é moreno. E ele traz essa questão do brinco, sabe? Como uma tradição. Ele fala, por que você colocou um brinco? Ela fala, porque é uma tradição meio que... É uma tradição indígena você colocar algumas... Adereços. Adereços, Essa palavra, né? E aí eu fico pensando nisso, eu fiquei admirado. O meu irmão do meio, ele pegava aquelas correntinhas, sabe? Ele abria as correntinhas, um gominho, e colava. Nossa senhora, a família fica, meu pai e mãe ficam... Aí tinha um rabo de cavalo, mas rabo de cavalo de verdade. E ele, como é o mais cabeludo da família, ele colocava o cabelo assim, largadinho, e trançava com rabo de cavalo, velho. Usava umas munhequeiras punk, tudo tal. Não é à toa que ele é um ator. Ele é um ator, ele é um palhaço mesmo. E, cara, é fantástico isso, porque dentro daquele processo, a gente entende hoje que ele estava buscando se entender, se encontrar, e ele, nesse processo todo, ele acabou se encaixando dentro da arte. Olha que coisa. Buscando a identidade dele, isso, né? Quando você olha no espelho, você tem que se identificar, né? Isso é importante. Eu, quando moleque, sempre fui um pouco rebelde. Daí eu não consegui fazer tatuagem quando moleque, não consegui colocar brinco, não consegui colocar piercing, eu fui proibido de tudo. Aí a hora que eu entrei na faculdade, eu criei aquele pensamento. Falei, eu vou primeiro criar minha segurança, criar minha identidade, né? Aí eu criei. Hoje eu não tenho mais vontade, por exemplo, de colocar brinco ou piercing. Mas eu tenho vontade de tatuar meu corpo inteiro. Aí que é o problema. Bora, posso te ajudar. Com certeza. Vambora. E a arte do Paulo, falei no começo, é sensacional. É lindo demais. Você vai olhar ali todos os trabalhos no Insta dele ali, você vai olhando, cara, eu quero esse. Não, eu quero ver. Você fica meio perdido. Diga uma coisa, a idade para se fazer uma tatuagem, existe alguma... Porque a questão do crescimento, né, muda a figura. Na verdade, idade não, a partir dos 18, né? No estado de São Paulo é proibido tatuar menor de 18 anos. Em alguns estados que é permitido, mas no estado de São Paulo não. Então isso a gente respeita certinho. Mas a partir de 18 anos, qualquer um tá apto a tatuar, né? Lógico que eu estava conversando com ele antes, eu tatuei uma senhora de 81 anos. Uau. E pra mim foi uma felicidade, sabe? Ela era super astral, assim. Faz tempo que eu não vejo ela, Dona Magali. E ela chegou, ela queria fazer uma tatu. Primeiro que ela subiu a escadaria lá do estúdio, tem uma escada alta lá, né? Ela chegou lá em cima e falou, essa escada é muito fraquinha pra mim. Aí ela sentou na cadeira, né? Colocou o braço assim e falou, pode descer o ferro.
Sensacional, Nossa. cara. Eles são os melhores, É. né, Diego? Pelo amor de Não adianta, Deus. Eles são os melhores. E precisa ver a felicidade dela em realizar um sonho ali, sabe? Quis tirar foto comigo, ela ficou muito feliz, assim. Era uma coisa que tava pensando há 30 anos em fazer essa tatu, sabe? E a Por família causa- não deixando. A família acho que era meio contra e tal. Até porque era uma homenagem para um filho, né? Que ela tinha perdido há 30 anos atrás. Então, não sei se a família quis segurar porque ela tava triste e tal, pra respeitar aquele tempo de luto, né? Mas foi uma satisfação para ela e para mim também, né? Aí, nesses casos, quando a pessoa já tem uma idade mais avançada, muda a questão da pele, né? É. Então Isso aí que eu ia perguntar, não machuca isso. a pele deles? Machuca, é muito mais sensível. Então eu já tenho que saber o que eu tenho que fazer diferente para não machucar tanto, entendeu? Diminuir a voltagem da máquina ali, trabalhar com mais calma, esticar bem a pele. Deixar hidratadinho. Isso, hidratar. Já passo esses cuidados antes. Então tem um. Mas dá pra fazer e fica legal. A mudança do formato do corpo com o passar do tempo também influencia. Também. Aí você faz um rosto sorrindo, aí vai. Isso. Tô brincando. Não, mas pode acontecer. Pode mesmo. acontecer? Pô. Cara, Se for uma mudança muito grande, né? Por exemplo, a pessoa engordou demais, se é próximo à barriga, costela, assim, vai ter uma alteração, né? Na anatomia, assim. E pode distorcer. A pele, ela é elástica, né? Então vai puxar, vai voltar. Então tem essa... Aí você pagou R$500 pra fazer uma tatu desse tamanho, aí você encontra o tatuador depois de 10 anos. A tatu que ele fez desse tamanho tá desse tamanho. Porque o cara engordou. puxa os olhos. Eu vi uma tatuagem incrível, cara. Na panturrilha e na perna. Então o cara emendou a tatuagem na região do joelho, a fossa poplite ali, né? Na coxa e na panturrilha. Daí quando ele fechava, criava-se uma imagem nesse ângulo aqui. E quando ele abria, a imagem ficava atrás. Essa imagem parecia que desaparecia e ficava uma imagem atrás. Sensacional, sensacional. Tá tendo muita tatuagem assim, né? Brincando com o movimento, Sim. tatuagem não sei como que chama, mas tatuagens mais dinâmicas, assim. Teve uma que eu vi, não sei como que era, a pessoa se mexia, aí abria o olho. Aí ela fechava a perna, acho que fechava o olho. Uma coisa assim, é sensacional. Eu fiquei imaginando a cabeça do cara fazendo isso. Falei, como que imagina? Como consegue? Rapaz, isso fez lembrar do Dr. Silvana, da década de 80. Era um grupo New Age, década de 80. Pesquisem. E o cara, o vocalista, ele era um barato. Um cara sensacional. Ele, com as letras... Não, vocês pesquisarem, quem jogar aí, Dr. Silvana. Anos 80. Ia muito no show da Xuxa. Ia muito no Globo de Ouro. Né? Lembra do Globo de Ouro? Né? Quem passou dos... Bom, enfim. Dos 40. Dos 40. Mas eu não lembro, não. Que interessante, cara. E ele era mais fortinho, tinha uma barriguinha. E ele desenhava aqui um olho, uma boca. E ao mesmo tempo que ele cantava, ele balançava... Fazia vum, vum, vum. Fantástico, cara. Sensacional. Pesquisem isso, vale a pena. Porque ele não era... não sei por onde anda, mas não era... Era arte pura ali. Música, desenho, enfim, letra, diversão. Cara, era tudo. Vale a pena pesquisar. Fala pra gente a tatuagem mais inusitada que você teve que fazer. Inusitada? Porque a Anitta, você sabe onde ela fez, né? Sei. Tá. Quem não sabe... Ainda bem que eu não tive que fazer ali. Procura lá na Anitta, lá. Ela fez uma tatuagem inusitada. O problema não é... Você sabe onde a Anitta fez a tatuagem? Nos Estados Unidos. Eu acho que foi mais no sul. Não foi tão no norte, não. Foi mais pro sul. Eu creio que foi nos Estados Unidos. Foi mais pro sul. Até porque também, bom, se bem que a Anitta não tem como, né? Todo mundo vai saber a Anitta. Conhece, né? Se é uma pessoa, vou lá no tatuador no Polo Norte, lá, sei lá.
Moldávia. Não, mas ela Você não, nunca vai ó, encontrar não, aquela entenda. Tem um negócio no Instagram que chama, como que chama? Quando você quer só pros amigos lá? Puxa vida. Close Friends. Lembrei. Close Friends. A Anitta tem um Close Friends dela, né? Que é só pra ver os stories que ela quer. E ela deixou ao vivo, ou filmou, o cara fazendo tatuagem lá nos Estados Unidos. Na Anitta. Sim. Então ela não quer esconder. Ah, Ela é a rainha do marketing, né? Ela é foda. Exato. Ela é foda. Bob. É. Mas conta aí, vai. Vai, sua tatuagem, A tatuagem mais inusitada. inusitada. Então, Legal. Teve uma que eu fiz em 2 colegas, 2 tatuagens inusitadas. Um escreveu Kiss Me dentro da boca, no lábio aqui. Horrível, que sangra pra caramba e dói demais. Ele tinha que esticar a boca assim. Doido. E eu tatuando. E um outro amigo meu que ele falou assim: Ô Paulo, você já tatuou a sola do pé de alguém? Não. Eu falei: não. Vamos tatuar a minha? Eu falei: não, vai sair, cara. Não segura, né? O tipo de pele não é apropriado pra tatu. Não, mas eu quero. Aí ele escreveu hate, que é ódio, né? Escreveu na sola do pé. Que louco. Não, é mais engraçado que fazia cosquinha, então ele dava risada em vez de reclamar. Meu pai do céu. Como? Na sola do pé, não. Tem sente dor, mas sente. Né? Enfim. Cara, nossa, é incrível isso. Eu achei sensacional. Nossa, pô, dura é cosquinha, né, velho? Então. Mas eu imagino a Anitta. Não é possível. O que tem na cabeça? Cara, eu penso assim. Não tô julgando. Não é preconceito. Não, entendo. Não tô julgando. Eu Eu tô perguntando o que tem na cabeça a pessoa querer fazer uma tatuagem nos Estados Unidos. sei lá, a questão, acho que tem a questão do marketing. É o marketing, eu acho que a tatu era. Poderia ser qualquer outra coisa, entendeu? Era pra chamar atenção, eu acho. Uma tatuagem no cotovelo, por exemplo. Foi lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E toda essa questão também do corpo, como isso chama atenção, como quebra tabus. Sim. Né? Você vê, por exemplo, em países do Oriente, mas creio que na Ásia, assim tal, você tem o órgão genital masculino como uma imponência. É endeusado. Endeusado, é um respeito. Existe um respeito todo, né, que gira em torno. E não é visto como algo obsceno. É que é interessante isso, porque quando os europeus chegaram aqui, uma das descrições, os índios, eles andam com os corpos obscenos, e que expostos, né? Seus corpos expostos. Cara, isso é louco. Mas eu tô falando da Anitta, vou voltar a falar dela. Você não esquece? Não. Você conseguiu visualizar essa cena, não, né? Não consigo. Não consigo. Não, amor, não consigo, amor. Não consigo. Olha pro teu dedo. Ó, não consigo. Não consigo. Mas eu tô falando, eu acho ela incrível, cara. Ela é muito foda, ela é muito boa no que ela faz. Eu demorei um tempo também pra assimilar isso. Eu não gosto das músicas dela, não gosto. Eu também. Uma coisa, outra coisa. Mas a inteligência dessa menina é impressionante. É impressionante. Impressionante a capacidade dela tem de fazer bem o que ela se propõe a fazer. Ela se propõe a fazer aquilo lá. Você pode gostar ou não, você gosta de outra coisa. Mas o que ela faz, ela faz muito bem. É impressionante o que ela faz e os resultados são só sucesso, só dinheiro, só sucesso, só fama, dinheiro, fama. Empresa. É impressionante mesmo. A gente tá tirando sarro na tatuagem dela, mas eu admiro muito o trabalho dela. É que faz parte do... Inclusive, ela poderia vir pra Bauru fazer uma tatu comigo, né? Olha aí. Olha, Anitta, vamos lá fazer uma campanha, hashtag Anitta no Paulo. Pronto. Venha fazer uma tatuagem no Paulo. Não, com o Paulo. Comigo, né? Não, com o Paulo. Não, vamos reformular. Você que é um comunicador, um radialista, você faz campanhas, então, por favor, faça a propaganda do Paulo. Vamos lá. Para que a Anitta queira fazer uma tatuagem com ele. Pelo amor de Deus, é só convidar a Anitta, a gente toca você todos os dias no ar. A galera pede. Não. Venha pra Bauru, já aproveita, come o sanduíche
e Faz e uma quiropraxia comigo. Exato, uma tatu, dá uma entrevista aqui para 94, pros originais, e já faz uma tatu aqui com o Paulo. Não, mas agora Não. faz com aquela voz sua que você faz. Aquela voz de propaganda, de Manzano. Câmeras close. Vai. Um tostão da minha voz. Anitta, só vem. Aproveita, tô solteiro. Ainda. Agora ela vem. Agora vem, pelo amor. Minhas madeixas. Já tatuou alguém famoso, Paulo? Não, cara. Muito famoso assim, não. Já tive algumas procuras, mas ainda não concretizou nada. É. Muito blogueiro hoje em dia te procura pra fazer parceria? Que não é blogueiro? Já. Vários. Ó, eu procurei, mas não, olhei, a primeira coisa que eu falei pro Paulo, ele falou, fez o orçamento assim e tal, eu falei, pô, cara, não tenho coragem de pedir desconto. A Porque gente como é que conversou sobre você isso vai esses dias, né? pedir desconto pra um artista? É. Não tem, cara. Sabe o que eu falo assim muitas É vezes? único. Ô Paulo, passa valor, sei lá, R$1.000. Você consegue fazer um preço diferente? Não, Felipe, consigo dividir para você em 3 vezes. Tá bom. Eu acho que tem tipo de serviço que é muito mais valioso do que questão do preço. Exato. Eu concordo. Pode falar até melhor. Eu acho que quando eu me proponho a fazer um trabalho, eu vou ter que fazer o melhor, sabe? Comigo eu sou até meio perfeccionista nisso, sabe? Chega a ser um defeito, assim, eu me cobro muito. Mas eu cobro um valor que eu acho justo pelo tempo que eu vou me dedicar ali. E não é só o tempo de tatu, né? Tem o projeto. E todo o trabalho eu faço um projeto exclusivo para cada cliente a partir daquela conversa pessoalmente ali com ele, né? A partir de captar as informações que eu preciso. Então, eu acho que tudo isso, né, tem que incluir, assim, os cursos que eu faço e tento me aprimorar, desenvolver a técnica, sabe? Então, é muito investimento também, né? Ter o melhor material ali que vai fazer diferença no trabalho final, na duração do trabalho, né? E outra, tem tantas outras coisas assim que, por exemplo, um telefone, um celular, um iPhone que é caro, então que você pode derrubar e quebrar ele, ferrou, né? Uma grana jogada fora. E a tatu vai estar ali para sempre, né? Se você tiver todo o cuidado com ela, hidratação da pele, protetor solar, quando depois de cicatrizado, toda vez que for expor ao sol, então você vai ter uma arte para sempre bonita na sua pele, entendeu? Então eu acho que vale a pena, assim, essa questão do valor aí. Com certeza. É uma arte ali. É uma como, arte. Isso acontece também, já aconteceu algumas vezes comigo. Uma vez a galera escuta, pô, tá gravando na 94. Bom, são quase 12 anos aqui de volta, né? 30 anos de carreira. E a galera, poxa, sou locutor publicitário, gravo chamadas, gravo offs de todos os tipos. Quem quiser contratar, fica à vontade, só me ligar, entra em contato, manda mensagem off também, né? Faça um desconto, mas é interessante que uma vez um empreendedor da cidade, ele ligou, cara, eu gostei que você gravou meu comercial, tudo tal, na 94, ouvi, cara, eu quero sua voz padrão para minha empresa. Eu falei, opa, quanto que você cobra? Eu falei, X. Que? Pelo amor de Deus. Não, eu consigo por 15 reais. Obrigado, viu? Tchau. E o cara, não deu nem tempo de... Opa. Quer sentar para conversar, né, ver um plano de mídia, qual que é a sua intenção, para onde vai. Cara, isso é absurdo. Isso acontece muito na fisioterapia. Fisioterapeutas. Eles fazem a consulta de graça. Né? Você liga pra mim, fala, tô com uma dor e tal. Vem aqui, que eu vou ver o que tá acontecendo. Aí eles atendem de graça. Fazem a consulta de graça. Ou muitas vezes nem fazem a consulta. Começa o atendimento já. Né? Então isso é
É um trabalho mal feito. E como é um trabalho mal feito, ele não se sente na obrigatoriedade de expor o seu valor. Né? Não é o que o Paulo falou. Poxa, eu sento, faço uma entrevista. Depois da entrevista, eu crio um processo de um projeto. Depois de criar esse processo, de fazer esse projeto, eu perco de 6 a 10... Eu fico de 6 a 10 horas trabalhando em cima disso. Né? Então imagina o volume de valor que isso agrega. Será que todo tatuador faz isso? Né? Será? Assim como fisioterapeuta. Né? Que a gente estava falando de dor crônica, você lembra? Oh. Dor crônica, Paulo, todo dia. Eu sei o que é dor crônica. Eu sei. Tô sentindo agora. Tô sentindo que nem o menino ontem, né? Então, dor, tô sentindo agora no joelho. Falou aí. Um dos atletas que estavam aqui com a gente no podcast. 75% das pessoas que têm dor crônica não possuem um tratamento adequado. E apenas 25% possuem. Aí eu expliquei pro Manso. O Manso falou, nossa, pelo menos os 25% possuem. Eu falei, não, Manso. Esses 25% aí são os antigos 75%. Porque eles buscaram, e em um certo momento arrumam um tratamento adequado. Aí eles vão para a estatística da pessoa que está fazendo o tratamento correto. Mas ele ficou muito tempo fazendo porcaria. Né? Essa é a minha pergunta agora. Quantas porcarias você já pegou para arrumar? Uau. E qual a mais sinistra? Aquela que eu falava, meu Deus, não acredito que o cara fez isso. Tipo aquele leão que parece um gatinho. Ou aquela caveira que tá desnutrida. Ou o Dom Pedro que quer colocar o nome dele todo tatuado. Enfim. Então, é difícil lembrar de um trabalho único, assim, né? Antigamente eu trabalhei muito tempo com reforma e cobertura. Hoje em dia eu não faço mais. Uhum. Então até o motivo por eu ter parado de fazer esse tipo de trabalho foi assim, que na época eu trabalhava muito com freehand. Perdão, defini meu novo trabalho. Eu faço reforma e cobertura. Porque eu falava para meus pacientes que eu era curva de rio, né? Porque os pacientes passavam em dezenas de fisioterapeuta também, lá e caía lá. Então agora eu já vou falar outra coisa. Eu faço reforma e cobertura. Pronto. Vem com sua tatuagem velha que eu vou arrumar. Tem um campo grande para isso. Tem. Então eu antigamente eu trabalhava muito com isso e gostava pelo desafio, né? Tanto reforma como cobertura. Só que eu gostava de marcar um horário com esse cliente e fazer um estudo. O estudo eu pegava umas canetinhas coloridas lá e no freehand ou eu criava um desenho diferente por cima, no caso de cobertura, né? Ou eu fazia uma reforma, então fazia uns traços ali, dava uma sombreada. Com a própria canetinha eu sombreava, passava o dedo e tal, tinha minhas técnicas ali. E geralmente eu conseguia um resultado bom, entendeu? Quando eu fazia esse estudo, eu já tinha uma noção se ia ficar bom ou não, já dava a minha opinião para o cliente, tirava fotos e mostrava para ele. E antigamente eu não cobrava por esse trabalho, desse estudo, entendeu? Então, e no Brasil parece que quando você não cobra, ninguém valoriza, né? Ninguém valoriza. Então muita gente acabava não indo. Teve um dia, muitos clientes não apareciam para fazer esse estudo e eu reservei aquele horário para ele. Então isso foi me atrapalhando muito e meio que ficava desgostoso de fazer. Fui perdendo o tesão de fazer isso daí, né? Esse tipo de trabalho. E a gota d'água foi quando chegou um dia e eu tinha 5 estudos desse e não foi nenhum. Então eu passei o dia inteiro sem atender. E aí eu falei, não, eu não quero mais, porque o maior interessado no caso seria o cliente, né? Ou pela minha agenda também tá com 5, 6 meses de espera, esse cliente fazia o estudo comigo, aí ele tirava foto e acabava fazendo em outro lugar o trabalho, com o estudo que eu fiz. Então foi acontecendo umas coisas que foi me chateando muito, sabe? E aí eu tive que tomar essa decisão, mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim, para poder focar no estilo que eu gosto, né, do realismo,
e para me dedicar, né? Não perder esse foco, manter o foco e para evoluir dentro do estilo que eu gosto. Você vê que muda a profissão e não muda a reação das pessoas. Exato. Aliás, deixa eu aproveitar para pedir desculpa pro meu fisioterapeuta. Eu tenho faltado nas minhas sessões, não só de fisioterapia, do que mais. Você quer conversar sobre isso? Eu Eu dou um recado pra ele. Manda um recado. mando um recado Fala pra que eu pedi desculpa, eu digo de coração mesmo. Eu ia falar exatamente isso. É assim, ó. No começo de carreira você não tem muita Jesus. estratégia de venda, né? Sim. E você não tem muita estratégia de engajar o paciente. Engajar não porque você quer que ele fique com você, porque você quer ganhar o dinheiro dele. Você tem que engajar ele porque você sabe que ele precisa estar com você, porque senão ele não vai melhorar. Você sabe que você precisa de 2 sessões de 6 horas com o cara, senão a tatu não vai ficar perfeita. Eu sei que eu preciso de 10, 8, 7 sessões com aquela pessoa, que eu sei que se não fizer, isso não vai ficar legal. Né? Aí hoje chegou a paciente lá, o que você tem? Eu tenho isso, tá? Falei, tá. Falei, ó, você precisa de 3 sessões de terapia manual. Dentro dessas 3 sessões, a gente já vai colocar umas 5 sessões de exercício. E você já volta a treinar e com certeza no meio do tratamento você já está treinando. Desculpa, porque simplesmente assim, você não é. O Felipe não é simplesmente um fisioterapeuta. Você treina treinadores. É que a inclusive. fisioterapia. E dentro de todo um processo você faz uma reconstrução, digamos Isso. assim, muscular. É uma reconstrução da saúde. Né? Eu falo para os pacientes que eu não trato a dor deles. Eu reformo a saúde deles. Eu recondiciono a saúde deles. Né? E o que acontece? O paciente, eu monto o programa para ele de 3 meses, dá 3, 4 sessões, ele já está totalmente sem dor. Mas ele não entende por que ele tem que ficar 3 meses. Então o que eu faço? Eu faço ele pagar os 3 meses. Aí ele entende. Porque se ele sair, ele vai perder o dinheiro. E perde. Né? Então eu crio essa estratégia. Eu sento, a primeira consulta, o primeiro estudo, é 1h30, 2 horas, batendo papo com o paciente. No mínimo 1h30. Muitas vezes nessa sessão, nessa consulta, eu já faço algumas técnicas emergenciais, que a gente chama das técnicas apaga-incêndio, para o paciente sair dali confiante que ele vai melhorar. São técnicas pontuais que a gente sabe que grande parte dos pacientes melhoram de forma paliativa com aquelas técnicas, mas isso não é tratamento. Né? Mas isso gera confiança no paciente. Né? O que é isso? Como que é seu estúdio? Olha esse estúdio aqui, você entrou aqui, você ficou nervoso, né? De quê? Não ficou? De quê? Porque a hora que você entra aqui, é um estúdio de rádio. Gera uma experiência somato-emocional no cara. Quando o cara entra no estúdio do Paulo, provavelmente tenha tudo um Nossa, legal. negócio muito assim da legal. rádio e tal. É muito legal. Né? Eu gostei. Isso, muito Sincero. Pra caramba. isso é achei- experiência. Uau! E a escadaria. Que É. da hora, velho. Isso é experiência, né? Sim. Isso é experiência. Aí a gente precisa gerar essa experiência no paciente para o paciente criar um pouquinho mais de confiança na gente, né? Então o paciente é assim, é que nem o cara que faz o projeto lá. Você faz a consulta, se você fizer a consulta de graça, fisioterapeuta, ele não vai voltar com você, tá? Então, organiza, faz uma consulta, cobre pela consulta. Se for possível, a grande parte das vezes é possível, já faz algumas técnicas para melhorar esse paciente. Aí depois ele vai pensar se ele vai fechar o tratamento ou não. Né? Ah, fica muito caro pagar 3 meses. Pô, divide no cartão, divide no Pix, organiza para. Isso é comércio. Você tem que ajustar o seu comércio frente a gerar o seu valor e assim conseguir ajudar as pessoas. Sim. Né? Se você não consegue fazer isso, você não consegue prestar um bom trabalho. Porque para o Paulo fazer a melhor tatuagem que ele pode fazer, ele precisa fazer tudo isso. Para eu fazer o melhor tratamento que eu preciso fazer, eu preciso fazer tudo isso. Para você, A melhor locução. você também, precisa estudar o seu cliente. Com certeza. Entendeu? Conversar, entender. Bom, empreendedores, né? Eu estou começando no processo ainda. E as pessoas não têm. Mas isso isso é sensacional, porque o que está acontecendo hoje? Hoje tem muita gente que se diz profissional da área, de alguma determinada área. Mas é aquela coisa que você falou. Né? Muitas empresas ainda não, ou muitas pessoas não têm também planejamento.
e acaba acontecendo de chegar a trabalho. Você já tem um compromisso em cima da hora e tem um determinado momento que não dá mais. A voz, ela acaba cansando. É. O corpo cansa. Como é que você vai fazer a tatuagem lá, o braço, o corpo? Você sente dores no corpo? Eu tenho várias dores nas costas, lombar, torácica, ombro e agora no punho também. Puxa, Eita. que coisa. Então eu vou fazer assim, eu vou cuidar de você pra você ajudar as pessoas. Ó. Que nem eu falei pra você. Tudo um ciclo, né? É, sim. Rapaz. Mas eu Meninos, tenho- intervalinho, deixa eu ver como tá. Vai lá. Intervalo, senhoras e senhores, estamos agora nos bastidores, agora começa o momento dos bastidores.